Acho que essa mensagem não se aplica a todas as pessoas nessa manhã. Talvez essa mensagem seja mais para algumas pessoas. Eu não consigo pensar em ninguém, porque eu realmente só estou seguindo uma liderança invisível do Senhor. Mas eu acho que essa mensagem serve para algumas pessoas mais do que para outras, mas todos nós podemos aprender com isso e com essa situação aqui de Jeremias capítulo 6. Então eu prego sem ter um estudo preparado ou uma consciência mais minuciosa do contexto dessa passagem, além daquilo que eu já sei de modo geral. Então eu peço que você tenha paciência comigo e nós vamos ler Jeremias capítulo 6. Eu quero começar com vocês do versículo de número 10. E depois a gente lê 13. Então, os 10 está escrito assim: a quem falarei e testemunharei para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche. Não gostam dela. Verso 13. Porque desde o menor até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficam com vergonha, eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vocês, dizendo, fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Portanto, escutem, ó nações, e saiba, ó congregação, o que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Até aqui. Amém? Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Irmãos queridos, o que eu entendo que o Senhor traz ao meu coração e destaca para mim nessa passagem é que o profeta Jeremias é um profeta, muito sofrido, porque ele começa o ministério dele e Deus já fala assim, ninguém vai ouvir você, tá? Você vai pregar e profetizar por décadas e ninguém vai ouvir. Ninguém vai te obedecer, ninguém vai corresponder. Você só vai fazer esse ministério para você ser uma testemunha. Porque lá no futuro eu vou falar, tinha um profeta lá avisando vocês. Mas eu já estou explicando que ninguém vai responder. Então não fica frustrado se eles não responderem o apelo, se eles não obedecerem, se eles não mudarem de postura, de comportamento. Porque eles não vão. Na verdade, eu estou te colocando como uma testemunha. Eu estou te dando o privilégio de conhecer o meu coração. E você vai estar lá como um amigo meu. Mas você está lá só por causa de mim. Só por causa de mim. E por isso, esse é um dos motivos pelos quais Jeremias até recebe o apelido, né? Que eu acho que é tão injusto, mas a gente chama ele de profeta chorão. É injusto porque ele não é chorão simplesmente por causa da personalidade dele, mas é por causa da mensagem dele. É por causa das coisas que ele tem que dizer, são muito difíceis e ele nunca é ouvido. E quando a gente chega nessa passagem do capítulo de número 6, uma das coisas que o profeta Jeremias está falando é que ele não consegue atravessar um tampão que existe nos ouvidos do povo de Israel. Versículo de número 10 fala, a quem falarei e testemunharei para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche. Eles não gostam dela. Deus está falando através do profeta que ele já tentou de muitas maneiras chamar a atenção do povo, mas ele não consegue. Existe um tampão, existe alguma coisa que impede, e ele não consegue penetrar, Deus não consegue permear os ouvidos do povo, e Deus mesmo começa a perguntar, o que eu vou fazer agora? Que recurso que eu posso usar para falar, porque o povo não está ouvindo. Eu queria conseguir penetrar os ouvidos deles, chegar no coração deles, mas quando eu falo a palavra, a resposta deles é que eles não gostam da palavra. Eles não estão atentos. Uma coisa que a gente pode saber através do relato do livro de Jeremias
é que Jeremias é levantado para dizer que todo o sofrimento que o povo estava passando, e não era pouco sofrimento, era um sofrimento de guerra por causa da desobediência, e que Deus não ia dar livramento para eles. Eles precisavam passar por aquela disciplina, por aquela correção, aquilo ia preparar o coração deles para adorar e voltar para Deus novamente. Eles tinham se afastado de Deus, eles tinham se entregue a caminhos de idolatria, de ganância, de injustiça, só que eles estavam numa confiança muito grande de que Deus estava favorável, porque eles ainda tinham os ritos, eles tinham o templo em Jerusalém. Eles ainda adoravam a Deus, eles entregavam as ofertas, eles estavam lá, ofereciam o culto, levantavam as orações. Então eles pensavam, se eu presto culto a Deus, não importa o que eu faço fora do culto, porque Deus quer mesmo é saber de culto. E o que acontece é que Deus levanta Jeremias para dizer, fala para eles que não adianta eles estarem cultuando, por causa da vida de desobediência. E não existe substituto para a obediência. Não existe substituto para a obediência. Se você não obedece, não adianta o que você faz. Ah, não, eu faço jejum, eu dou oferta, Você está obedecendo ou não? Deus não vai passar o olho por cima da sua desobediência e falar assim, não, tudo bem, deixa passar. Nós estamos aqui fazendo a escola, né? E ensinando os irmãos a ouvir a voz de Deus, a reconhecer quando o Senhor fala, quando a profecia vem. Vou falar uma coisa que o Senhor fez colocar temor no meu coração essa semana. Um aluno nosso, que não é nem da nossa igreja, ele teve sonhos, e ele teve sonho comigo, e ele não sabe o significado do sonho, mas ele veio me contar, e eu sei o significado do sonho. Deus revelou meus pecados para o aluno, e ele falou assim, então pastor, eu tive um sonho, mas eu não sei, né, assim, eu não quero que você entenda que eu estou dizendo que você peca, mas eu sonhei isso aqui e tal. Eu falei, amém, ora aí por mim. Falei, quero dizer que é de Deus, eu não preciso te falar o significado, mas eu quero te afirmar de que você está ouvindo Deus sim. E eu creio que um dos motivos pelos quais Deus fez isso foi para o Senhor falar no meu coração, não importa o quanto eu posso estar te usando, eu nunca vou fazer vista grossa para o seu pecado. Eu nunca vou ignorar a sua desobediência. Não importa o quanto eu abençoe o seu ministério. E eu posso revelar os seus pecados para as pessoas. Rapidamente eu posso expor tudo na sua vida. E é uma coisa que aos meus olhos é pequeno, irmãos. E aos seus olhos talvez também, se eu compartilhasse, você fala assim, não é pequeno, isso é pequeno. É pequeno para quem? Para quem tem ouvido incircunciso? É pequeno para quem? Para quem tem um tampão no ouvido que não consegue ouvir a voz de Deus? Porque para Deus, se Deus está falando, não é pequeno. Se Deus está dizendo que você tem que dar atenção para alguma coisa, aquilo não é pequeno, aquilo é a coisa mais importante da sua vida. Porque a palavra de Deus fez aquilo ser importante. E o profeta Jeremias vai falar nesse capítulo da superficialidade da fé do povo de Deus. E ele chega no versículo 13, ele fala assim, que a corrupção, a maldade, o pecado, está desde o menor até o maior. Aqui ele cita o pecado da ganância, mas ele diz que tanto o profeta como o sacerdote usam a falsidade. E a superficialidade, ela acontece quando a gente olha para aquilo que é aparente a nosso respeito. Ah, é profeta. Ah, é sacerdote. Ah, é pastor. Ah, é um pai de família. Está bonitinho, está arrumado. Olha só que cheiroso. Vem com a família toda na igreja. Deus não olha para essa superficialidade. Deus não vê para essa aparência. Deus não olha para esses sinais exteriores. Olha só, está tudo bem, né? É bem sucedido. Olha só como é trabalhador. E daí que você é trabalhador? Legal. Bacana que você é trabalhador, isso é uma virtude. Isso não faz Deus ignorar as outras coisas que precisam ser consertadas na sua vida. Só que, como que a palavra de Deus às vezes é obstinada para nós? É quando Deus quer falar conosco, e Ele quer nos trazer contrição, Ele quer trazer algum arrependimento, Ele quer corrigir o nosso caminho, só que a palavra dEle não chega. Por quê? Porque o nosso sistema de valor é inflexível. Então Deus tenta falar que a gente precisa mudar o tom de voz com que a gente conversa, e a gente fala dentro de casa, da nossa família. Deus tenta falar que a gente precisa tomar cuidado com o tanto de cerveja
que toma quando está todo mundo dormindo de noite ou no final de semana. Deus tenta falar em pequenas coisas, só que você não consegue ouvir. Por quê? Porque você chega para Deus e você joga assim, ó, na cara de Deus: olha só, Deus, mas eu sou trabalhador, mas eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. O seu sistema de valor fica entre você e Deus Deus não consegue permear o seu coração. E isso faz com que você tenha uma vida superficial. Sua espiritualidade é superficial. A sua caminhada com Deus é superficial. Os seus relacionamentos são superficiais. Porque ninguém chega no seu coração. Deus não chega no seu coração. Sua esposa não chega no seu coração. Seus filhos não chegam no seu coração. Seus amigos não chegam no coração. A pregação no culto não chega no seu coração. Porque tem uma parede entre você e Deus. Que é você falando: mas eu sou um profeta, mas eu sou um sacerdote, mas eu sou bom nisso. Olha só, eu sei que eu tenho que mudar nisso, mas eu sou bom nisso aqui. E daí você se justifica da sua necessidade de arrependimento, se apegando às suas qualidades, que foi o próprio Deus que te deu. E ele continua dizendo assim, verso 14, que os profetas e sacerdotes, gente, esse aqui é o povo que Deus tinha levantado, tá? O profeta e o sacerdote são aquelas pessoas de Deus mesmo, que tinham um dom, que tinham um chamado, que estudaram, passaram por toda a caminhada lá de se tornar um sacerdote, descendente de Arão. Então ele está dizendo que o sacerdote e o profeta é o povo da casa de Deus, são os líderes da igreja. Eles se tornaram pessoas que curam superficialmente os crentes, porque eles dão respostas muito, muito superficiais, muito fáceis. Paz, está tudo bem, está tudo em paz. Você chega e fala assim: não, mas eu não sei, minha vida está bagunçada, minha casa está bagunçada, eu não sei o que eu faço. Aí, em vez do sacerdote, do profeta falar: vamos ver então, onde que você não está andando na lei do Senhor? Vamos olhar aqui, na sua vida, que é um trabalho minucioso, né? Que você precisa olhar e falar assim: meu filho, você está em pecado nisso aqui, isso aqui não tem como dar certo. É você olhar no olho, abrir as escrituras e conversar com a pessoa. Ele fala assim: não, está tudo bem. Está tudo em paz, não preocupa com isso aí não. E daí Deus já está dizendo: até aqueles que eu levantei para ser porta-voz de mim mesmo, para falar em meu nome, eles também estão corrompidos. E daí Deus está se perguntando: eu não sei o que eu uso mais. O que eu tinha à minha disposição não funciona mais. O sacerdote está corrompido, por quê? Por causa da ganância, porque ele quer o dinheiro, ele não quer desagradar o povo. O profeta também, eles usam a falsidade. Quando chega alguém ferido, uma ovelha ferida, eles não curam, eles curam de maneira superficial a ferida do povo. Então Deus está dizendo que tem uma ferida, que ela precisa ser tratada, mas que Ele não está conseguindo chegar no coração do povo. E daí no verso 15, Deus começa a fazer perguntas. Será que ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Será que quando eles veem o pecado deles, eles sentem vergonha do pecado? Será que o meu povo sente vergonha do pecado? Não, eles não ficam com vergonha, porque eles nem sabem o que é se envergonhar. Se a gente não quer ser um povo de espiritualidade superficial, de uma fé superficial, de uma vida, gente, existência, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui. Cada um de nós tem uma ideia do que é viver bem, do que é a vida boa. Cada um de nós tem um conceito disso, tá? E foi as nossas experiências na nossa infância, a educação que a gente recebeu, que foi ajudando a gente a construir essa ideia de vida boa. E isso é diferente para cada pessoa aqui. Para alguém aqui, talvez, que teve uma criação mais simples, a vida boa é poder fazer churrasco todo domingo com a família e estar tranquilo. É isso, não quero nem mudar de casa, minha casa está boa. Eu só quero fazer um churrasco no final de semana e descer para a praia no final do ano. Pronto, essa é a vida boa. Para alguns aqui, a vida boa talvez seja: poxa, eu queria todo ano ir para a Europa fazer uma viagem, eu queria que meus filhos estudassem numa escola particular. Para cada um, a vida boa é um negócio diferente. E eu não estou dizendo que está errado, não está certo ou errado, eu estou dizendo que cada um construiu isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte: biblicamente, vida boa é você andar na presença de Deus. É isso. Vida boa tem um coração quebrantado. Vida boa tem um coração puro, porque aqueles que são puros de coração veem Deus, eles contemplam Deus. Vida boa é você ter uma capacidade de pedir perdão rápido quando você peca, quando você ofende, quando você machuca alguém. Isso é vida boa. É não ter um coração obstinado. É não ser uma pessoa teimosa. É não ser alguém que não conhece o consolo e a alegria da presença de Deus. Isso é vida boa.
Pode ser com muito dinheiro, pode ser com pouco dinheiro. Se Deus der dinheiro, que bom. Se Deus me der um cérebro diferente das outras pessoas, eu assimilo melhor as coisas, eu tenho ideias. E Deus me deu a capacidade de ter um emprego bom, de produzir, de realizar. E daí isso me dá renda. Maravilha, glória a Deus, é um dom que Deus te deu. Mas isso não é vida boa. Isso é superficial. Vida boa é uma vida simples. Seja com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, porque simplicidade tem a ver com preocupação, com ocupação de pensamento, com ansiedade, com inquietação. Você pode ter um rico tranquilo, você pode ter um pobre ansioso. Vida boa é uma vida tranquila, simples. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, eu acho que é o capítulo 4, versículo 11. Eu sei que tem o 11 em algum lugar. Ele fala assim: esforcem-se para ter vida tranquila e trabalhar com as próprias mãos. Vida tranquila, isso é vida boa. É você estar em paz, de verdade. E o que Deus está falando é que esse povo de Deus aqui, do tempo de Jeremias, eles não têm paz. Por quê? Porque as feridas que eles têm, e aqui não está falando de doença física, ele está falando do sofrimento que o povo está passando, o medo do cativeiro, o medo das desgraças que vão sobrevir eles no futuro. Ele está falando que essa ansiedade, essa inquietação, esse sofrimento real, ele não está sendo curado do jeito que precisava. Então o povo não tem paz de verdade, é uma paz superficial. Eu quero dizer para você, se você não deixar Deus tratar as suas feridas do jeito que elas precisam, você não vai ter paz. Você não vai ter paz. Sabe o que é paz, gente? Paz é você poder dizer assim, tá aqui minha linguagem, né? Minha linguagem. Paz é você falar assim, está tudo bagaçado na minha vida, mas eu sei que eu estou onde Deus queria que eu estivesse, eu estou em paz. Está um regaço só, eu apanho de todo lado, mas eu estou onde Deus quer, eu estou no lugar que Deus quer. Isso é paz, irmãos, isso é paz, porque quem vive em desobediência está na unha do capeta. Pode ser crente, não interessa se é crente. É crente daí que é crente. Paulo não fala que tem que se colocar a armadura da fé para combater Satanás? Meu filho, você é crente, você pode estar sendo espancado por Satanás, você não está nem percebendo isso. Porque ser crente não significa segurança, não significa paz. Se você não anda em obediência, se você não está no lugar que Deus quer, se você não deixa Ele curar profundamente as feridas da sua vida, as feridas da sua alma, os problemas reais que você tem hoje, que pode ser problemas matrimoniais, o seu casamento não tem mais graça nenhuma, você não tem vontade mais de estar com essa pessoa, você começa até a pensar, será que Deus ia me reprovar se eu divorciasse? Pode ser problema financeiro, pode ser existencial, pode ser uma depressão. Deixa eu dizer uma coisa, glória a Deus por quem pode nos ajudar, as ferramentas, Deus usa médico, Deus usa conselheiros, Deus faz coisas de diversas maneiras, mas existe muita diferença quando você chega para Deus e fala, Deus, eu sei que só você pode curar a minha ferida, eu sei que só o Senhor pode lidar com isso aqui, ó, que me atormenta, que me incomoda, eu durmo pensando nisso, eu acordo pensando nisso. Então eu quero destacar algumas coisas aqui que nos ajudam, que podem nos permitir experimentar uma profundidade maior na nossa caminhada. Primeiro está no versículo 15. Nós precisamos reaprender a arte de sentir vergonha do nosso pecado. Deus está falando, esse povo não sabe sentir vergonha. Será que eles sentiram vergonha do pecado? Não, eles nem sabem. Desaprenderam. Se nós queremos uma caminhada de fé profunda, a gente precisa pedir para Deus nos fazer sentir vergonha do pecado outra vez. E não ter medo. A gente vive na época em que todo mundo tem doença emocional, daí os crentes não querem mais sentir arrependimento. Porque eles têm medo de cair na depressão. Não posso ficar arrependido. Não, vamos lá, calma. Deus é bom. Deus é bom, mas é a bondade dele que leva ao arrependimento. Romanos capítulo 2, verso 4. Se a gente quer profundidade, alegria profunda, paz profunda, saúde profunda, a gente precisa recuperar a arte de se envergonhar pelos nossos pecados. A gente precisa voltar a se arrepender.
um Deus santo. Nós servimos um Deus santo. Gente, presta atenção. A gente não acha que Deus é apenas uma ideia que serve para a nossa psique, ser tipo de freio, de uma culpa, para nos ajudar a não ultrapassar todos os limites morais e a gente virar pessoas impossíveis de conviver. Deus não é uma ideia apenas. Deus é alguém autoexistente. Deus existe. Ele é invisível, Ele é soberano, ninguém criou Deus, Ele sempre existiu. Deus nunca vai morrer, Deus não envelhece, Ele é chamado de ancião de dia simplesmente porque não existe ninguém que venha antes dEle. Tudo que existe foi criado por meio de Deus. A Escritura fala que o mundo que a gente está vendo existe porque Deus continua dando fôlego para o mundo existir. Deus é real, Ele é mais real do que o que você está vendo agora. E a gente não vê Ele agora, porque na hora que a gente vê Ele, ou é céu ou é inferno, não tem jeito. Ele é fogo consumidor, e Ele é um Deus santo, e todos nós vamos um dia nos encontrar com Ele, a gente vai estar na presença dEle. E o profeta muitas vezes fala assim, quem vai suportar ficar na presença de Deus? Só que Apocalipse, João escreve que aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro vão ficar de pé. Nós vamos dobrar o joelho com todo mundo na hora que Ele rasgar o céu e vier com os anjos, com o som da trombeta. Vai ser um som ensurdecedor, todo mundo vai ouvir aquela trombeta tocar. O planeta vai ouvir o som da trombeta vindo do céu. É o dia do juízo final. O Senhor vai vir com os anjos, e lá em Tessalonicenses fala assim, que Jesus vai vir para ser admirado pelos seus santos. Nós vamos ficar tudo babando em Jesus, que Ele é mais lindo do que o que a gente leu. Ele é real. E o nosso pecado precisa nos fazer sentir arrependimento diante desse Deus santo. A gente tem que ter vergonha. E saber que o nosso arrependimento não nos afasta de Deus. Pelo contrário, a intimidade do Senhor é para quem teme Ele. É para quem tem reverência. É para quem tem sensibilidade à santidade de Deus. Vou falar, Deus me perdoa. Me perdoa, Senhor. O Senhor é puro, o Senhor é santo, o Senhor é bom. Me perdoa, Senhor. Perdoa esse pecado, Senhor. Por favor, não retire de mim o seu Espírito. Não se afasta de mim, Senhor. Me perdoa, Senhor. Jó fala no final do livro, e o livro de Jó começa dizendo que ele é o homem mais justo que tem na terra. O cara mais justo que tem no planeta. Imagina, não tem nada para esse cara corrigir, ou pouca coisa, e daí passa o livro inteiro, ele passando por todas aquelas desgraceiras na vida dele, morre os filhos, ele fica doente, só desgraça. No final, ele fala assim, agora eu vejo Deus. Antes eu conhecia Deus, já ouvi falar, agora meus olhos veem Deus, e eu me abomino, e eu me revolvo no pó. O cara que era o mais justo da terra, quando ele tem uma noção da beleza de Deus, da santidade, ele fala, eu preciso pôr a cara no chão. Ele fala assim, eu não mereço estar na presença de Deus. Deus é infinitamente mais glorioso, mais belo do que eu. Ele é santo. Irmão, se a gente quer superficialidade, a gente quer sair, vencer a superficialidade, se a gente quer ser mais profundo, a gente precisa contemplar a natureza de Deus, a beleza de Deus, a glória de Deus. E a gente precisa responder isso com contrição. Porque daí vai nascer a verdadeira alegria. Gente, verdadeira alegria é Deus que dá para nós. Uma coisa é você levantar, sabe? Você fica ouvindo os coach lá. Ele fala, levanta, toma um banho frio, 5 da manhã, blá, 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 blá. Acredita em você mesmo, olha na frente do espelho e fala, eu consigo, blá, 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 blá. Beleza, você se levanta. Você se levanta. Você se levanta, você fala com você na frente do espelho. Você fala, eu vou conseguir. Você sai para correr na rua para ver se... Olha, isso tudo tem resultado biológico, legal, vai te dar disposição. Você precisa mesmo, né? Vença a preguiça. Preguiça é um pecado. Então, levanta, toma banho gelado, talvez. Eu não tomo banho gelado não, gente. Mas se você gosta, toma. Sai correr, né? Vai, te dá uma adrenalina aí, beleza, legal. Uma coisa é isso, é você tentar mover você mesmo. Irmãos, outra coisa, é você estar caído e Deus te levanta.
Outra coisa é você estar olhando para o espelho e a voz de Deus vem e fala com você. É muito diferente. Uma coisa é você tentar se fazer alegre, outra coisa é Deus fazer você alegre. É a alegria que vem do céu, é a graça que vem do céu, é a força que vem do céu, é a disposição que vem do céu. Então não tenha medo de se humilhar diante de Deus, porque isso não vai levar você para um abismo emocional. Se levar, nós vamos te ajudar a levantar, porque a gente está acostumado a fazer isso. Então, se a gente quer profundidade, a gente precisa resgatar a capacidade de sentir vergonha do pecado e de se humilhar. Segunda coisa que a gente precisa, versículo de número 16. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Segunda coisa, disponha-se a mudar os seus hábitos. Se dispõe a mudar a sua agenda, se dispõe a mudar a sua rotina. O chamado aqui é para que o povo voltasse para o caminho antigo. Gente, o caminho antigo é o caminho da lei de Deus, é o caminho dos profetas, é o caminho que Deus tinha revelado antes de todo o povo de Israel vir a se contaminar com idolatria, se acostumar com a cultura das nações ao redor. Então, esse é um chamado de separação para o povo. Se coloca no caminho e começa a perguntar como é que vivia antigamente, começa a ir atrás das veredas antigas. Se coloca no caminho, vê as pessoas andando e começa a perguntar como é que eles viviam antigamente. É a gente voltar. Davi, pode tirar esse negócio aí, obrigado. Não precisa pôr os versículos não, o povo abre a Bíblia e fica tranquilo. Eu e o Bruno lemos, ele já terminou, eu não, um livro que primeiro eu ouvi as pregações, depois eu falei, vou comprar esse livro. Chama Elimine a Pressa Definitivamente. A história é de um pastor chamado John Mark Comer lá em Portland, Oregon, nos Estados Unidos. Ele tem 43 anos e quando ele tinha mais ou menos a nossa idade aqui, minha, do Vilmar, da Liz, nossa idade sim, ele pegou e a igreja dele estava recebendo 1.000 membros por ano, por 6 anos seguidos, mais de 1.000 membros. Então a igreja dele explodiu assim, de repente. Ele teve um burnout, né, que é aquela depressão de quem tem um trabalho de liderança. Isso acontece com empresário, com pastor, com pessoas que ocupam esses lugares, essas posições. E daí depois ele teve uma experiência carismática na Inglaterra e ele decidiu voltar para o caminho da espiritualidade antiga. E daí ele começa a resgatar as disciplinas espirituais. Ele começa a procurar ler sobre os pais da igreja, sobre as práticas monásticas, sobre o silêncio. E ele começa a falar algumas coisas interessantes no livro. E uma das coisas que ele fala é que tecnologia não significa que a nossa vida melhora. Progresso tecnológico não significa melhora da nossa vida. E ele começa a trazer várias reflexões sobre a era digital, né? Ele fala que a era digital começou em 2007, quando o iPhone foi lançado. E ele começa a citar várias coisas que acontecem a partir disso. E ele faz um diagnóstico de que a gente tem hoje algo que, em 1950, algumas pessoas tinham, hoje é todo mundo. E ele cita lá o psicólogo dele, que se chama doença da pressa. Quem descobriu isso foi um cardiologista. E ele começa a relacionar explosões de ira com problemas de coração. E daí ele vai diagnosticando várias coisas. Então ele fala, por exemplo, você está dirigindo na rua, e daí você vê... Gente, esse negócio não tem como, todo mundo faz isso. Ele fala, você está dirigindo, e daí tem 3 filas ali, 3... Como é que chama, gente? Faixa, pronto. E daí você está numa faixa que ela é mais comprida, daí você muda de faixa para ir na faixa mais curta. Quem faz isso? Ok. Ele fala que em 1950 isso era diagnosticado como alguém que tem a doença da pressa. Era uma ansiedade crônica, porque é um desejo de você fazer cada vez mais em menos tempo. E isso trazia problemas de coração.
e muitas outras coisas. Ele chega ao ponto de falar que não é à toa que a gente está vivendo hoje essa polarização política tão grande, porque está todo mundo irritado, porque as pessoas não dormem, elas vivem ansiosas o tempo inteiro. A política é só um jeito delas colocarem esse negócio para o escape. Mas algo que ele enfatiza bastante é que a gente precisa tomar cuidado com a relação que a gente desenvolve com a tecnologia, porque a tecnologia ela imprime ritmo na nossa vida, e como a gente vive a nossa vida. E quando ele chega e ele fala assim, olha, que o povo precisa se colocar à beira do caminho e perguntar pelas veredas antigas, e qual é o bom caminho? Porque daí se eles andarem nesse caminho, eles vão achar descanso para a alma. Ele está falando, cara, se dispõe a mudar o jeito como você vive. Se dispõe a mudar os seus hábitos. Se coloca no caminho e veja como outras pessoas vivem a vida delas. Não trate aquilo como eu já falei algumas vezes. Hoje a gente faz o seguinte, a gente acredita que Deus é mutável e que a gente é imutável. A gente acha que a gente não muda, mas Deus mudou com a gente. Não, gente, é o contrário. A gente muda e Deus não muda. Deus é sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Quem muda é a gente. Então deixa eu dizer uma coisa, você pode mudar. E Deus quer mudar você. Então se disponha a aprender com outras pessoas. Você sabe que o grande milagre da conversão, o grande milagre, lá da grande comissão de Mateus 28, é que pessoas adultas vão ouvir o evangelho e elas vão se tornar discípulos. E discípulo significa aluno. Sem luz, alguém é ensinável. Adulto não é ensinável. Esse é o milagre do evangelho. Porque Jesus fala assim, quando você pregar o evangelho, pessoas adultas que não aprendem nada com ninguém, vão começar a aprender de novo a viver. Se coloquem à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas. Pergunta qual é o bom caminho, anda por ele e vocês acharão descanso para sua alma. Para a gente poder experimentar uma mudança profunda e uma caminhada de fé profunda, uma vida profunda, a gente precisa permitir que Deus mude os nossos hábitos, o jeito de andar. Hoje eu não vou falar sobre pressa especialmente, embora eu tenha citado algumas coisas que estão frescas na minha mente, mas não é correr, é andar. Não é correr, é andar. Tem coisas na sua vida que impedem você de ter comunhão com Deus. Irmãos, eu quis chorar quando eu estava lendo a parte do livro, quando ele fala assim, o seu celular não trabalha para você, ele trabalha para uma empresa da Califórnia multibilionária, e você não é o cliente, você é o produto. E tudo que o seu celular quer de você é atenção. Eu comecei a chorar, porque se tem uma coisa que eu tenho frequentemente o hábito de ler nos meus livros de espiritualidade, é como os monges do passado citam, que não tem como você ter uma comunhão constante com Deus sem atenção. A atenção é prestar atenção em Deus, é se concentrar em Deus ao longo do dia, pela invocação contínua do nome de Jesus. Jesus, Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor Jesus, vem aqui. O dia inteiro. E na hora que eu li isso, falei, Deus, isso não pode ficar de fora da mensagem que o Senhor tem me levantado para falar hoje. Tem algumas coisas que a gente ouve que a gente pensa assim, não, isso aí, outra pessoa vai pregar isso aí. Isso aqui não vou falar, é legal, bacana, mas outras pessoas vão falar disso. O que você precisa deixar de lado na sua vida nesse tempo para você ganhar alguma profundidade? O que é hábito escapista que você tem, que rouba você apenas? Rouba você de profundidade, rouba você de Deus, rouba você de ouvir a voz do Senhor. O que tem que ir embora da sua vida nesse tempo, agora? Às vezes é uma coisa pequena, irmãos, mas é pequeno para você, não é pequeno para Deus. A gente está lá, esperando. Quando que Deus vai deixar a gente ver filme de novo?
Já deu 7 meses que a gente não assiste filme, nem seriado, nem nada. Esses dias eu falei, será que nós já podemos ir no cinema? No outro dia, Deus começou a dar um monte de revelação para nós e acessar pensamentos. Eu vou compartilhar um pouco sobre o que eu tenho aprendido logo em seguida, porque o texto fala disso. E daí a gente concluiu, não. Se a gente estivesse recebendo esse tanto de estímulo visual que a gente estava recebendo, Deus não ia poder acessar o interior dos nossos pensamentos como Ele tem feito nesses dias. O deixar de assistir tem sido um detox na nossa mente, para Deus poder acessar pensamentos escondidos que a gente tinha. A gente está ganhando uma profundidade maior. Mas a gente precisou se colocar no caminho. Deus, o que é? Como que eu tenho que mudar? Me diga. Porque às vezes a gente pensa, não, mas eu não consigo, entendeu? Eu só consigo fazer uma devocional de 30 minutos, a minha vida é agitada, e etc. Tudo bem, tudo bem. Mas você consegue ficar sem o Instagram? Por 3 meses, se for o caso? Não sou eu que vou te dizer, o Senhor vai te dizer. Mas é você obedecer. Sabe o que atrai a presença de Deus? Sabe o que nos aproxima de Deus? Não é legalismo. Não é um moralismo intenso. Não é assim, não, porque agora eu vou conseguir. Não é você empenhar todas as suas forças num alto esforço. Não é nada disso. É obedecer o que Deus manda você fazer. É isso que te coloca perto dele. Obedecer é melhor que sacrificar. É obediência. E talvez a obediência não assiste o Campeonato Brasileiro esse ano. Aí você pensa, não consigo ficar perto de Deus, porque minha vida é muito corrida. Será que Deus está pedindo para você ficar orando 5 horas por dia, ou Ele só está pedindo para você não ver o Campeonato Brasileiro esse ano? Você vai deixar Ele acessar? Porque isso aí te deixa na letargia de tudo que Ele queria mexer dentro de você, trabalhar suas feridas, mas você não sente elas. Sabe por que você não sente? Porque você fica se drogando com o Campeonato Brasileiro, rolando o feed. Você se droga com essas coisas, sua alma está entorpecida. Deus não consegue penetrar os seus ouvidos, tem um tampão. São as distrações, porque ele chega logo em seguida, verso 17, eu pus atalaia sobre vocês, dizendo, fiquem atentos. Atenção, Deus quer a nossa atenção. Fiquem atentos ao som da trombeta, mas eles dizem, nós não vamos escutar. Não, a gente não quer ouvir não. Como você pode dar mais a sua atenção para o Senhor? Como você pode tirar mais as distrações da sua vida? Para que você experimente uma cura mais profunda na sua alma. E daí eu vou dizer para você que se você pedir para o Senhor, para Ele restaurar em você a capacidade de sentir vergonha do seu pecado, de se arrepender, se você se dispor a mudar hábitos possíveis, porque é possível, nós podemos. Os pagãos ouvem os coaches e acreditam que eles podem. Nós temos o Espírito de Deus. Não é só força de vontade, não. É a capacitação da graça. Nós podemos sim. A graça não só justificou você e perdoou dos pecados, ela te empoderou para fazer o que humanamente você não consegue. Então sim, você pode mudar hábitos, sim. Não despreze os pequenos começos. Daí o que vai acontecer logo em seguida? Contrição, porque só a contrição não vai adiantar, tá? Você só chorar, Deus me perdoa, não vai adiantar, você vai ter que fazer algo depois. Aí você se dispõe, tá bom Deus, o que eu começo a mudar? Logo depois disso, você foca em atenção. Senhor, quero te dar atenção, quero prestar atenção no que o Senhor está fazendo, no que o Senhor está falando. Eu quero pensar no Senhor mais vezes no dia, eu quero lembrar de Deus mais vezes no meu dia. Eu lembro que um dos pastores que mais me marcou, eu estava com ele uma vez, e daí apareceu na tela do celular dele, assim, hoje ele tem quase 60 anos, a gente precisa das veredas antigas, quem é mais velho que nós, tá? Essas são as pessoas que mais são influência na minha vida. Eu não confio muito nos jovens, porque a Bíblia fala daquele rei que sentou no trono, e ele só viu os conselheiros novos, ele acabou com o reino, eu quero ouvir os velhos. Essa semana a gente foi visitar o meu mentor novamente, 67 anos, eu quero ouvir os velhos.
E daí eu estava com esse pastor, e daí ele olha, eu olho assim, o celular dele dá uma pitada, e aparece na tela, elogiar a esposa. E eu sempre olhei e falei assim, cara, é tão espontâneo, tão cheio de vitalidade, tão cheio de alegria. Como que ele... A gente acha que as pessoas, elas nascem daquele jeito. Elas não progrediram espiritualmente, elas só nasceram maduras na fé. Daí ele falou, meu filho, está aqui, ó. Aí ele abriu, tinha lá 3 vezes no dia. Aí tinha o nome da esposa dele, elogiar ela, falar do não sei o quê. Pode colocar no seu celular, 3, 4 vezes. Vai no banheiro da empresa, dobra o joelho lá, fala, Jesus, tem misericórdia de mim, eu quero prestar atenção no Senhor. O que o Senhor está fazendo aqui? O que o Senhor está falando aqui, Jesus? Irmão, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Ninguém vai lá bater dentro da porta do banheiro lá da empresa e falar assim, o que você está fazendo aí? Fui pregar no retiro semana passada, a gente chegou, tinha uns 30 minutos antes do culto começar. Cumprimentei o pastor, o pessoal, fui para o banheiro. Dobrei o joelho na privada lá, botei o fone de ouvido, sabe o ruído branco? Que a gente põe para os neném dormir. Coloquei ruído branco lá. Você não quer saber de nada aqui, eu quero ficar mais um pouquinho com Jesus antes de eu ir pregar. Quem que vai, gente? Olharam meus pés lá, com certeza, viram meu pé do lado saindo para fora do negócio. Eu preciso voltar minha atenção mais para o Senhor. Sabe o que vai acontecer logo depois, caminhando para o final? Versículo de número 19. Ouço a terra, eis que eu trarei mal sobre este povo. O próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Não estão atentos. O fruto dos seus pensamentos. Último lugar, gente, presta atenção. Presta muita atenção nisso que eu vou dizer. A gente está acostumado com a higiene espiritual. Higiene. Sabe o que é higiene? É a etiqueta. Assim, ó, não, tá limpo aqui, ó. Tá sujo. Caiu o farelo? Dá uma limpadinha aqui. É aparente. É para não deixar as pessoas desconfortáveis. É desconfortável você encontrar uma pessoa suada, né? Cumprimentar uma pessoa suada. Alguns irmãos sofrem com isso. Conheço irmãos que já fizeram cirurgia por causa disso. Sua mais que os outros. Eu suo bastante. Mas tem gente que sua mais ainda. É desagradável. Você vai cumprimentar a pessoa, está suada. A mão está suada. O que é higiene? É uma coisa que eu faço. Né? Gente, por favor, eu não estou aqui trazendo uma definição filosófica da higiene, tá? Eu espero que você tenha higiene. Amém? Aleluia. Mas ela tem muito a ver com a gente não deixar as pessoas desconfortáveis com a gente. Só que o que o Senhor quer fazer na nossa vida não é apenas nos limpar do lado de fora. Não é deixar a gente bonito do lado de fora. Olha só, falava palavrão, não fala mais. Olha lá, xingava, agora não xinga mais. Olha, gritava, não grita mais. Isso faz parte, porque o Senhor quer que a gente seja sociável, né? E a gente possa acessar as pessoas, a gente não é uma ilha, a gente convive com os outros. Mas eu quero dizer que Deus, Ele quer entrar nos seus pensamentos. Eu era viciado em pornografia, agora não sou mais. Antes eu era viciado em jogo, agora não sou mais. Mas fica pensando nisso o tempo inteiro. Não adianta. Deus quer entrar na sua cabeça. E Ele quer arrancar pela raiz os pensamentos que devoram você. Uma ansiedade de ser perfeito. Tem que tirar 10 em todas as provas. Tem que ganhar promoção todo mês no trabalho. Tem que estar tudo perfeito o tempo inteiro. É uma coisa que come você por dentro. São os seus pensamentos. Não, o cara não trai. Não, mas ele só pensa nisso o tempo inteiro. Olha o que diz o capítulo 6, verso 7. Como o poço conserva frescas as suas águas,
assim ela conserva a sua maldade. Está falando de Jerusalém. Você já bebeu água do poço? Quem já bebeu água do poço aqui? Ok, algumas pessoas. Por que a água do poço é fresca? É lá fundo, não é? Lá fundo, não é isso? Os pensamentos, o coração do homem são como pensamentos profundos, está lá em Provérbios. Ele fica protegido, ninguém acessa lá. Mas o provérbio também fala assim, aquele que é inteligente consegue trazer eles para fora. O texto está falando que Jerusalém guardava a maldade no lugar mais íntimo e mais profundo do poço da alma. Ficava fresquinho lá. Do lado de fora a gente tenta maquiar e arrumar, mas do lado de dentro está lá escondido. Deixa eu dizer para você, você precisa deixar Deus entrar no íntimo, lá no íntimo, nos seus pensamentos. Porque pensamento vira desejo, desejo vira comportamento. Então Deus não quer só mudar você por fora, Deus quer mudar o seu íntimo, Deus quer lavar você. Ele quer te dar um coração puro, sem maus pensamentos. Jeremias 4,14. Abre comigo lá, por favor. Lave a maldade do seu coração, Jerusalém, para que você seja salva. Até quando você abrigará esses maus pensamentos? Quem convive com você não conhece esse mundo de Bob aí, onde você vive. Não conhece. Mas Deus conhece. E Ele quer que você não esteja acostumado em ter esse tanto de lixo na sua cabeça. Ó, irmãos, o Senhor deseja profundidade conosco. E Ele está pedindo para a gente, deixa eu te disciplinar. Capítulo 6, verso 8. Aceita a disciplina, Jerusalém, para que eu não me afaste de você. Aceita a disciplina, Jerusalém, para que eu não me afaste de você. Eu sou o seu pastor. Eu sou o seu pastor, é o que o Senhor diz. Deixa Deus mudar você, meu irmão. Minha irmã, você pode mudar. Não pela sua força, mas pela operação do Espírito de Deus. Deixa a palavra de Deus cortar você, a lâmina das Escrituras. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. O que você está lutando sozinho na sua vida? O que você está tentando mudar com o seu esforço apenas, mas não tem rendição, não tem entrega, não tem submissão a Deus? O que você está pegando com a sua mão? E se alguém vier e falar assim, olha, essa área da sua vida é problemática, você diria, mas eu estou tentando. Não é suficiente para Deus. Ele não quer que você tente, Ele quer que você se renda. Ele não te salvou para você ficar fazendo a higiene. Não. O Senhor Jesus entra na sua casa e fala assim, vamos juntos limpar essa sala aqui. Vamos juntos, eu vou abrir seu guarda-roupa, vamos ver o que tem aí, vamos ver o que tem debaixo da cama. Vamos juntos, eu e você. Não tenha medo do Senhor, Ele ama você. Mas Ele quer mudar você. Ah, irmãos, é para isso que nós somos salvos, para sermos feitos à imagem do Filho. Essa é a vontade de Deus.